galerinha do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sofia e bora corrigir atividades. Essa é a correção da atividade sobre briófitas e pteridófitas. Número 1. As ilustrações a seguir representam espécies de dois grupos do reino Plantae. Analise e responda em seu caderno os seguintes itens. Letra A quais grupos pertence a espécie representada na figura A e B? A é uma briófita e B é uma pteridófita. Letra B. Quais são as funções das estruturas 1 e 2 na espécie A? 1 é o filídeo, que é a folha da briófita, que serve para fazer a fotossíntese, e 2 é o rizóide, que é a raiz da briófita, que serve para absorver os nutrientes do solo. C. Qual é o nome das estruturas 3, 4 e 5 da espécie B? 3 é a raiz, 4 é o caule e 5 a folha. Letra D. Qual das espécies apresenta o menor tamanho e por quê? A espécie A, que é uma briófita, porque ela não apresenta vasos condutores de seiva, então ela não consegue crescer muito. Letra E. Indique 3 estruturas que estão presentes em B e estão ausentes em A e depois diga a função dessas estruturas. Bem, primeiro, vasos condutores de seiva, característica mais importante, mais evidente, que serve para conduzir a seiva e é uma das coisas que permite que as pteridófitas cresçam bem mais do que as briófitas. 2, a cutícula, que é uma camadinha de proteção nas folhas que evita a perda d'água para o ambiente. Isso permite que as pteridófitas explorem mais o ambiente terrestre, enquanto as briófitas estão confinadas em regiões com muita água. As pteridófitas também dependem da água, mas já dependem menos do que as briófitas. E terceira estrutura, o soro, que é aquela bolinha na superfície inferior da folha da samambaia que produz os esporos. As briófitas também produzem esporos, mas numa estrutura diferente. Número 2. Com relação ao habitat, qual que é a semelhança entre as briófitas e as pteridófitas? Ambas vivem próximas à água. Elas não conseguem explorar o ambiente muito seco. As pteridófitas têm vantagens para explorar o ambiente seco em relação às briófitas, mas elas ainda são muito dependentes da água. Então a gente encontra essas plantas em regiões próximas à água, próximas aos rios, lagos, cachoeiras e em regiões de floresta, que você tem uma sombra feita pela copa das árvores e aí elas conseguem sobreviver no solo úmido da floresta. 3. O esquema a seguir representa o ciclo de vida das pteridófitas. Usando as palavras contidas na ilustração, explique cada uma das etapas 1, 2, 3, 4 e 5 do ciclo de vida das pteridófitas. 1. A planta adulta produz soros na superfície inferior da folha. Esses soros, quando estão maduros, liberam os esporos no solo. 3. Os esporos dão origem ao protalo, que é a geração da planta que produz os gametas. 4. Gameta masculino, anterozoide, vai até o gameta feminino, osfera, e fecunda. Para isso ele se utiliza da água. 5. A oosfera fecundada dá origem a uma nova planta que se desenvolve até se tornar uma planta adulta. 4. Relacione a presença de uma cutícula nas pteridófitas com a possibilidade de ocupar um ambiente diferente do ocupado pelas briófitas. Então, a cutícula evita a perda de água pelas folhas, então elas já conseguem se afastar um pouquinho do ambiente muito úmido que as briófitas precisam e também já são capazes de se expor ao sol com mais facilidade, com menos prejuízo do que as briófitas. 5.
Com relação às plantas, como se pode diferenciar parasitismo de inquilinismo? Parasitismo é quando uma planta suga a seiva elaborada de outra planta. Então ela não faz fotossíntese ou faz muito pouca fotossíntese e se alimenta daquilo que a outra planta produz. Inquilinismo é quando a planta está ali, é quando uma planta está ali em cima da outra, mas ela faz sua própria fotossíntese, ela obtém seus próprios nutrientes e não se utiliza dos nutrientes da planta hospedeira. Bromélias e orquídeas são chamadas de epífitas, que são justamente essas plantas inquilinas. Elas não são parasitas de outras plantas. Vamos aí agora para esse exercício síntese passado no dia 15 de junho. Número 1. Analise a figura a seguir que mostra provavelmente a sequência de surgimento na Terra dos vegetais, dos grupos vegetais de 1 a 4. Aí o primeiro tem uma alga verde, que ainda não é um vegetal, né? Depois nós temos uma briófita, um musgo. Depois uma pteridófita, uma samambaia, uma gimnosperma e uma angiosperma. Aí lá embaixo fala, usando seus conhecimentos e os aprendidos nesse capítulo, responda aos seguintes itens. Letra A. Dê o nome dos grupos apontados com os números de 1 a 4. Então, briófita, 2 pteridófita, 3 gimnosperma e 4 angiosperma. B. De todos os grupos apresentados na figura, quais deles são autótrofos? Todos, né? Todos são autótrofos, todos fazem fotossíntese e produzem seu próprio alimento. Letra C. Qual grupo apresenta espécie unicelular? Nenhum desses 4 apresenta espécie unicelular. Todos os vegetais são pluricelulares. As algas apresentam representantes que são microalgas, fitoplâncton, que são unicelulares. Em qual desses grupos, letra D, em qual desses grupos as raízes apareceram pela primeira vez? Nas pteridófitas. Vamos lembrar que as briófitas não apresentam vasos condutores de seiva. Então, elas não têm raiz, caule e folha verdadeiros. É rizoide, cauloide e filóide. Letra E. Quais grupos apresentam vasos condutores de seiva? Pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. 2, 3 e 4. Em quais grupos, letra F, em quais grupos o processo de polinização faz parte da reprodução? O pólen só aparece nas gimnospermas e também nas angiospermas, só os grupos 3 e 4. Quais são as novidades evolutivas do grupo 3 em relação ao grupo 2? As gimnospermas já apresentam aí a semente que as pteridófitas não apresentam, então seria semente. E letra H, quais são as novidades evolutivas do grupo 4 em relação ao grupo 3? O aparecimento das flores e dos frutos. Questão número 2. Ordene os eventos a seguir que se referem ao ciclo de vida de uma gimnosperma e uma angiosperma, iniciando pela fase adulta. Atenção, nem todos os itens listados acontecem nos 2 ciclos. Essa questão é bem complicadinha, mas vamos lá. Vou começar com as angiospermas. Começando aí pela planta adulta, que está na letra H. Depois vem a letra D, que é a formação da flor. Ela não aparece nas gimnospermas, lembrando que as flores são exclusivas das angiospermas. Aí depois vem a letra I, que é a fase da polinização. Depois letra A, que é o crescimento do tubo polínico. Letra B, o encontro do gameta masculino e feminino. E letra C, que é a fecundação. Letra E, formação da semente do fruto. O fruto não aparece nas gimnospermas, então essa fase é exclusiva das angiospermas. E letra G, germinação da semente. Para as gimnospermas, a gente vai seguir basicamente a mesma sequência, só trocando aquilo que é exclusivo das angiospermas, agora colocar questões que são exclusivas das gimnospermas. Então, nas gimnospermas, começando pela letra H novamente, que é a planta adulta.
Depois o J, que é a produção de cones masculinos e femininos. Lá nas angiospermas foi as flores, né? Depois letra I, que é a polinização. Letra A, que é o crescimento do tubo polínico. Letra B, encontro do gameta masculino e feminino. E letra C, fecundação. Aí vem a letra F, que é a formação da semente, aqui sem o fruto. E letra G, germinação da semente. Vou deixar o resultado nessa foto aqui para você. Número 3. As ilustrações a seguir mostram um pé de tomate e uma semente. Aí responda. Letra A. Qual grupo de plantas pertence o pé de tomate? Angiosperma. Se tem fruto, é angiosperma. Letra B. Escreva um pequeno texto identificando e explicando as funções das estruturas indicadas pelas letras A, B, C, D e E. Não vou produzir texto aqui porque o texto é individual de cada um. Vou só falar o que são essas estruturas e a função. E aí você dá uma conferida no seu texto se você colocou tudo isso. Se você colocou, tá certinho, só dá aquele certo na frente, né? A letra A é a raiz, a função é sustentar a planta, né? Fixar a planta ao solo, absorver sais minerais e água. E ela pode também ser uma reserva energética para a planta. Letra B é o caule, que a função é sustentar, erguer as folhas e também pode ter a função de reserva de nutrientes, que é o caso da batata. Letra C são as folhas e a função principal é fazer a fotossíntese. Letra D é a flor, que é o órgão reprodutivo, está diretamente ligado à reprodução sexuada. E letra E, por fim, é o fruto, que armazena a semente. E o fruto serve para chamar a atenção dos agentes dispersores de sementes. Ali no caso do tomate, o animal come o tomate, engole a semente e vai defecar lá na frente, transportando a semente para longe da árvore mãe. Letra C. Quais grupos de plantas reproduzem-se por meio de sementes? Gimnospermas e angiospermas. E letra D, identifique as estruturas apontadas pelas letras F, G e H. Letra F é o tegumento ou a casca da semente, né? A casquinha da semente. Letra G é o endosperma, que é a substância nutritiva. E letra H é o embrião da semente. E número 4, dê 2 exemplos de dispersão de sementes. Aqui os exemplos podem ser os mais variados, desde que você relacione um animal se alimentando ou carregando semente por algum motivo. Então, vou dar um exemplo de morcego, que é um excelente dispersor, que se alimenta da semente e vai defecar lá na frente. As aves também são boas dispersoras. Primatas, alguns macacos, né, podem atuar como dispersores de semente. E um outro tipo de dispersão que não é através da alimentação. Sabe aquele carrapicho, aquela plantinha que gruda na barra da calça? Aí quando você tá lá na frente, você passa por um terreno, gruda tudo na barra da calça. Aí quando você tá lá na frente, você vai, tira tudo e joga no chão. Então você tá agindo como dispersor de semente, porque você tá carregando a semente do local de onde ela nasceu para outro local distante. Então, a semente está cumprindo com seu propósito, que é ser transportada por alguém, por algum animal. Bem, gente, espero que vocês não tenham tido dificuldade nessas atividades, que a aula tenha sido suficiente para compreender cada uma delas. E na próxima semana eu retorno passando um novo trabalhinho avaliativo, dessa vez sobre o nosso tema geral, que é bem-estar durante a pandemia. Qualquer dúvida já sabem de me encontrar e até a próxima aula.